Olá, oitavo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, e vamos para a nossa quarta aula de História, falando sobre a Revolução Francesa, continuar a falar sobre a Revolução Francesa, tá? E, para darmos início, vamos lá, falar sobre a reação absolutista. O que foi essa reação absolutista? Para falar sobre ela, nós temos que lembrar o que já tinha acontecido, né? Então, já se passou aí o período pré-revolucionário, que é o período em que a massa burguesa está se movimentando, está fazendo protestos, está indo em busca de seus direitos, né? Tanto na cidade quanto no interior. Então, e aí isso vai gerar um grande medo nas pessoas, principalmente nas pessoas nobres, tá? O rei não vai levar muito em consideração, mas em um determinado momento, né, o rei vai se sentir pressionado e convoca os Estados Gerais depois de 100 anos. Ele convocou os Estados Gerais. Os Estados Gerais nunca mais tinha sido convocado e o rei decide convocar os Estados Gerais. E aí, chegando lá, convida um representante de cada estado e não se chega a um ponto importante, vamos dizer assim, não se chega a uma resolução para ajudar o terceiro estado. O terceiro estado revoltado, ele vai para um estabelecimento ao lado e lá naquele estabelecimento ele vai declarar uma Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo, uma Constituição nova que dê mais direitos para eles, tá? Então, vem aí uma série de ações feitas pela burguesia até chegar ao ponto de que o rei vai precisar fugir. Então, o rei vai querer fugir, vai arquitetar uma fuga, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí, reação absolutista, reação das monarquias, né? Tanto da França como das vizinhas à França. E elas, temendo, preocupadas, decidiram invadir para restabelecer a monarquia na França. Havia um medo se espalhando na Europa. Por quê? Pô, se está acontecendo na França, que era uma monarquia forte, então vamos ter que reagir antes que aconteça a mesma coisa. E aí os vizinhos, os países vizinhos já estavam pensando, né, como agir e agindo, o que eles queriam? Eles queriam fazer com que vamos invadir a França para tentar evitar com que essa revolução saia da França. Então, o medo estava se espalhando, tá? Aí vem a fase da República. No momento em que o rei tentou fugir, mas os sans-culottes descobriram a traição do rei. Os sans-culottes são pessoas, fazem parte ali da burguesia, que geralmente os grandes nobres eles usam culottes, que são um tipo de meião, calça, entendeu? E eles não têm, eles usavam umas calças compridas, normal, sem aqueles culottes que chamam, né? Então, por isso são os sem culottes, sem aquelas partes de baixo que prendem para ficar presos até o joelho. Então, eles não tinham. Então, essa era uma das características dos sans culottes. E isso denominava eles como uma camada mais pobre. Tá? Então, os sans culottes descobriram essa traição do rei e pegaram ele na fronteira, tá? Próximo de sair da França. Então, aí o rei voltou preso para Paris e foi condenado e guilhotinado em 1793. Tá? O rei e sua família todinha, eles foram presos e foram condenados. Tá? O rei guilhotinado em público, né? A guilhotina se tornou o símbolo, depois da queda da Bastilha, o símbolo dessa revolução. A França passou a ser governada
por uma assembleia chamada de convenção, cujos participantes eram eleitos pelo voto masculino. Nessa nova fase, destacavam-se 3 grupos. E aí a gente já tem uns direitos que são colocados a mais. Lembra que era a representação de era um de cada estado? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, e sempre o terceiro estado levando, sendo menos favorecido. Então, nessa nova fase da República, tem-se a convenção para eleger novos partidos, novos grupos que vão decidir. E grupos voltados mais para a burguesia. E aí existem 3 grupos. Eles tomam o poder, né, e eles vão se posicionar diante das ideias, diante das leis, diante de tudo que vai acontecer daqui para frente. O rei, a monarquia, perdeu a cabeça e deixou de existir. Então, eu tenho aí novos grupos que vão comandar essa nova fase, que é a República. Os girondinos pertenciam à alta burguesia, aqueles comerciantes mais ricos, aqueles que tinham uma relação muito mais próxima com a monarquia, tá? E eles sentavam, sem detalhe, sentavam à direita. Os jacobinos era a população média e pobre de Paris, sentavam à esquerda. E esses jacobinos eram que carregavam na raiz da revolução, o que eles mais queriam, que eles mais lutaram, foi com os jacobinos. E eu tenho o centro, a planície, que servia de ponto para apoiar, para decidir quem vai ganhar alguma determinada eleição. É o que vai desempatar ali. Eu tenho grupos jacobinos com determinadas ideias, grupos girondinos também com as suas ideias, e a planície que sempre vai cambalear para algum lado. Tá? Mas aí o detalhe importante é que a partir daí, desse momento, é que vai surgir a ideia de direita e de esquerda que nós temos hoje na política. Tá? Líderes que se destacavam. Jacobinos. Os jacobinos tomam o poder, né? E os líderes que mais se destacaram foram Robespierre, o Robespierre que admirava a monarquia, que chegou até falar com o rei sobre suas ideias, os ideais que eles tinham para uma nova monarquia constitucional, ou para uma nova constituição, ou para uma república mesmo. Então, Maximilien Robespierre chega com as suas ideias, mas o rei não conseguiu aprovar as ideias do Robespierre. Robespierre fica revoltado e começa, né, a revolução com o nome Robespierre. Tem o Marat, tem o Danton e tem o Saint-Just. Então, esses são os nomes que vão fazer a Revolução Francesa. Tá? O Marat, ele era um jornalista muito importante da época e começa a ter umas discussões girondinos, jacobinos, e a disputa pelo poder se torna muito grande. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a fase do terror, que é uma disputa entre jacobinos e girondinos. E os jacobinos começam a disputar o poder com os girondinos. E aí vai ter um determinado momento que vão aparecer muitos assassinatos desses líderes aí. E aí, os girondinos discordando do Robespierre, vão tentar prender, vão tentar incriminar, com justificativa de que ele não está fazendo o que o povo quer, o que a revolução quer, tá? Enquanto isso, está acontecendo a fase do terror. É uma perseguição aos nobres, perseguição aos opositores, tá? Então, eu tenho aí na imagem a morte da princesa, de 1908. Essa morte da princesa, o que nós podemos observar? Há algo muito interessante nessa imagem
muito mesmo. Eu tenho aí, o que a gente pode observar? Uns 3 pontos aí. Mas, primeiro ponto, a princesa, ela foi jogada, despida lá do alto da torre e foi jogada no meio da rua, morta. Mas a gente percebe a luz que sai dela, né? Como ela, se ela representasse a nobreza, se ela fosse algo assim mais puro, né? E outra também, outra parte, outro ponto muito importante é o povo ao redor. Eu tenho o povo ao redor querendo acabar com a princesa, mesmo morta, eles estão revoltados. Mas tem um ponto interessante ali. Eu tenho bem ali uma senhora apontando para a princesa morta. Nesse ponto aí, o que podemos falar? O que podemos pensar? O que a senhora estava falando para o povo, da qual ela fazia parte? Ela estava dizendo assim: precisava disso, olhem, ela já está morta, precisa disso. Para que tanta violência? Né? Então, pelo gesticular e pela luminosidade da princesa, essa imagem é uma imagem revolucionária ou é antirrevolucionária, ou seja, ou é contra a revolução? O que vocês acham? Né? Deu a luz na princesa, uma mulher reclamando das atitudes do povo. Então, é uma imagem contra a revolução, antirrevolucionária, tá? Então, isso aí era uma crítica à fase do terror que eles estavam passando, tá? Então, fiquem atentos, é muito interessante a gente observar os detalhes, tanto das imagens como de textos, tá? Vamos para a próxima. A revolução se fez do sangue de seus filhos. Eu tenho esse item aí. Por que do sangue dos seus filhos? Robespierre foi preso, acusado de se opor aos anseios da população. Foi preso e guilhotinado em julho de 1794. Esse movimento ficou conhecido como reação termidoriana. Então, essa reação é contra os inimigos da Revolução. Mas não foi o Robespierre que deu início a tudo isso? Então, quando a burguesia entrou no poder, ela se dividiu. E aí começaram a disputa entre os jacobinos e girondinos pelo poder. E aí a revolução se fez do sangue dos seus filhos, né? De Robespierre, de Marat, de outros que queriam a revolução. Então, o sangue deles vai fazer com que a revolução chegue a um status muito alto. E a partir daí, os jacobinos vão perder o poder, tá? E aí, os girondinos assumem o poder. E isso a gente vai continuar falando na próxima aula. Na próxima aula tem atividade importantíssima para a gente, tá? Então, espero todos vocês na próxima aula. Até lá!